Olá, meus queridos. Para a gente praticamente terminar, então, nossa matéria de remuneração, vai ficar faltando só falar sobre equiparação salarial. Nós vamos falar sobre a forma, o tempo e o local de pagamento dos salários, tá? Isso está disciplinado lá no 459 da CLT e também no 463 a 467, ok? Gente, em relação à fixação, ou seja, a forma de pagamento do salário, o salário ele pode ser fixado de três formas, tá? Nós temos o salário por unidade de tempo, que é aquele salário em que o empregado ele recebe pelas horas e pelos minutos que ele encontra-se à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, e esse salário independe da sua produção, tá? A maioria dos empregados recebe dessa forma, recebe pelo salário de unidade de tempo. A gente fala que geralmente as pessoas que estão submetidas a 44 horas de trabalho semanais, elas recebem por 220 horas, tá? Então, essas 220 horas são as horas mensais que elas estão ali à disposição do trabalhador e elas vão receber aquele salário determinado, independente da sua produção, tá? Além disso, a gente tem um salário por unidade de obra ou salário por produção, tá? O salário por unidade de obra ou produção é aquele que o empregado ele recebe o tanto que ele produz. É um salário variável, ou seja, quanto mais ele produzir, maior será o seu salário. Lembrem-se, gente, que a pessoa que recebe por produção é assegurado a ela o valor do salário mínimo proporcional à jornada. Então, se eu tenho um determinado empregado que em um mês ele não conseguiu produzir nada, pelo menos o salário mínimo proporcional à jornada, ele fará jus, ok? E por último, a gente tem o salário por tarefa. O salário por tarefa é uma espécie de forma mista de pagamento, tá? Em que o empregado ele recebe conforme o serviço prestado, então ele trabalha por produção, mas em um período previamente fixado. É o mais comum, na verdade, o salário por tarefa, quando eu tenho empregados que ganham por produção. Eu chego e falo, olha, você vai ganhar o tanto que você conseguir produzir nesse período de 8 horas dia. Então, é o que a gente chama de salário por tarefa. Quanto à periodicidade, né, gente? Agora que nós estamos falando do tempo do pagamento, o pagamento do salário ele não pode ocorrer em períodos superiores a um mês, tá? Então, o salário ele pode ser pago por dia, uma espécie de diária, não é muito comum no Brasil. O salário pode ser pago por semana, também não é muito comum no Brasil, é mais comum na Europa, nos Estados Unidos, por quinzena ou por mês. Mas não pode ultrapassar um mês de prestação de serviços. Lembra que quando a gente estava falando das características do salário, eu comentei com vocês que o salário é pós-datado, é isso? A pessoa, o empregado, ele trabalha, posteriormente ele recebe. Então, gente, aqui nessas hipóteses específicas, nós temos que o empregado ele pode receber por dia, semana, quinzena ou mês trabalhado, tá? Não se pode ultrapassar um mês de trabalho, beleza? Está lá no 459, salvo, né, no que concerne a comissões e percentagens, que a gente sabe que as comissões e percentagens, quando o pagamento dessas comissões e percentagens ele é feito de forma parcelada, essa comissão e percentagem também pode ser paga a um empregado de forma parcelada. Nós conversamos sobre isso quando a gente estava falando das comissões e percentagens. A mesma coisa das gratificações. Não necessariamente o empregado vai ter direito a uma gratificação mensal. O 13º, por exemplo, ele é pago em 2 parcelas ao longo do ano, tá? No parágrafo 1º, ele fala que quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado mais tardar até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. E é, gente, até proibido prorrogar essa data limite do 5º dia útil por meio de negociação coletiva, tá? Porém, a OJ 159, ela fala que se não houver uma previsão expressa no contrato de data de pagamento e também não houver essa previsão expressa em instrumento normativo, em acordo ou convenção coletiva, o empregador ele pode alterar a data de pagamento desde que ele respeite o 5º dia útil. Então, por exemplo, eu tenho um empregado que recebe todo dia 1º de cada mês. O empregador pode, de forma individual, no mês subsequente, a partir daí em diante,
passar esse salário para o dia 3, para o dia 4? Pode, tá? Ele pode fazer isso até de forma unilateral, a não ser que esteja disposto em contrato ou em instrumento normativo a data de pagamento, tá? Se não estiver disposto, ele pode alterar a data de pagamento de forma unilateral, desde que ele respeite esse limite de até o 5º dia útil, beleza? Gente, em relação à forma e ao local do pagamento, a gente já conversou um pouquinho sobre a forma, mas continuando aqui, né? O pagamento ele deve ser feito em moeda corrente, tá? Então, no seu contrato pode até estar estabelecido que, por exemplo, o seu salário será de $5.000, mas o seu pagamento tem que ser em real. Então, você tem que transformar esses $5.000 ali no câmbio do dia do pagamento do salário, tá? E, gente, o 465, ele trazia uma determinação que hoje em dia não é mais muito relevante, né? Ele determinava que o pagamento tinha que ser feito, em regra, no local de trabalho, em dia útil, dentro do horário de trabalho ou imediatamente após o seu encerramento. Isso, gente, era na época que as pessoas elas recebiam em mãos, né? Hoje em dia as pessoas recebem, a maioria delas, por meio de depósito bancário. Então, essa questão de que o salário tem que ser pago no local de trabalho, em dia útil, dentro do horário de trabalho ou imediatamente após o seu encerramento, acaba não tendo mais tanta utilidade para os dias atuais, tá? Mas aquelas pessoas que ainda recebem em mãos, o pagamento tem que ser no local de trabalho, em dia útil, e ali dentro do horário de trabalho ou logo após o seu encerramento. Isso se dá, gente, porque na época que as pessoas recebiam em mãos, principalmente em grandes empresas, né? As pessoas muitas vezes recebiam após o horário de trabalho, ou então no sábado, no domingo, um dia que não era considerado útil, e elas acabavam perdendo esse tempo de lazer para poder receber o seu salário. As filas eram enormes, muitos empregados, e isso causava um prejuízo para esses empregados, tá? Assim como vocês aprenderam em direito das obrigações, nós sabemos, né, que a obrigação de pagar salários é uma obrigação de dar. Então, a prova da quitação, né, deste pagamento, a prova da quitação desta obrigação também vai ser feita mediante recibo, tá? Está lá no 464. Gente, a forma, o tempo e o local de pagamento era algo muito tranquilo, viu? Sem dúvida nenhuma. Os 2 próximos slides, gente, que eu coloquei aqui para vocês, são 2 casos práticos, tá? São 2 casos práticos que acabam juntando o que a gente viu em jornada, o que a gente viu em férias e o que a gente viu em remuneração, tá? Eu vou querer que vocês leiam esses 2 casos práticos e que vocês em casa, isso não é avaliativo, tá? É só para vocês irem treinando mesmo, elaborem os pedidos pertinentes em forma de tópico, tá? Justificando juridicamente e justificando legalmente. Por exemplo, aqui no caso do Tito, fala que o Tito comprou uma motocicleta e começou a trabalhar em 15 de dezembro de 2017 como motoboy. Aí ele te conta toda a história e fala: Tito procurou você como advogado para pleitear os direitos lesados. Provavelmente um dos direitos que você pediria aqui era o pagamento do adicional de periculosidade, não é isso? 30% sobre o salário base, tá? Não é para vocês fazerem uma petição inicial, é apenas para vocês elaborarem esses pedidos por meio de tópicos, tá? Numa nossa próxima videoconferência, em que a gente estiver ao vivo, eu vou ler essas 2 situações com vocês, mais um pouquinho, né, gente, antes da nossa atividade avaliativa, eu vou ler essas 2 questões com vocês, tá? E a gente vai fazer juntos, para que não haja dúvidas, para que vocês treinem para a nossa atividade avaliativa, que vai ser bem nesses moldes aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula bem curtinha, tá? Nos vemos na nossa próxima videoconferência e até mais.